Nesta noite o Senhor nos direcionou uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, uma palavra de fé, uma palavra de persistência, uma palavra nesse tempo que estamos precisando para continuarmos firmados no caminho do Senhor. Então abra sua Bíblia, livro de Deuteronômio, capítulo 3. Deuteronômio, capítulo 3. A partir do verso de número 23. Deus é Deus. Deus será sempre Deus. Ele continua sendo Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Creia nisso, amado. Creia nisso, é o que nós queremos que você entenda e que você persevere. Ele sempre será Deus. Deuteronômio capítulo 3, a partir do verso 23, diz assim a palavra de Deus: Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque Deus há nos céus ou na terra, que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisto. Basta, não me fales mais nisto. Vamos orar neste momento, pedindo a revelação da palavra de Deus para nós nesta noite, para que o Senhor venha falar conosco nesta noite. Amado Deus e amado Pai, queremos te glorificar nesta noite, ó Pai, pela oportunidade que temos em meditar na tua santa palavra, Pai. Ó Deus, que o teu Espírito Santo venha ao nosso encontro nesta noite, trazendo respostas, ó Pai, a nós, ó Deus, segundo aquilo que nós pedimos e muitas vezes não temos recebido, Pai. Que possamos entender nesta noite o teu propósito para cada um de nós, em nome do teu Filho Jesus. Amém, amados? Diga amém. Não gostamos de ouvir não. Amado, como que uma palavrinha tão pequena como um não tem um poder tremendo para nos derrubar. Tem um poder tremendo para fazer com que nós acabamos com nossa alegria. Tem poder para terminar uma amizade. Tem poder para acabar com um casamento. Tem poder para acabar com uma sociedade. E o pior, quando um não vem da parte de Deus. Quando Deus diz um não para nós, nós começamos a achar que Deus, Ele não nos ama, que nós não somos escolhidos por Ele, que nós estamos em pecado. Eu não sei quantas vezes um não já trouxe desgosto na tua vida, já fez com que você perdesse a vontade até de viver. O que é que acontece, amados? Acontece que nós crescemos assim. Desde quando criança, nós não gostamos de ouvir um não da mãe, nós não gostamos de ouvir um não do pai, não gostamos de ouvir um não do professor, não gostamos de ouvir um não do nosso pastor, não gostamos de ouvir um não do nosso patrão. E eu como pai, eu como pastor, eu como um empresário, eu como patrão, amados, quantas pessoas que ficam desapontadas comigo, quantas pessoas que ficam chateadas comigo,
Porque muitas vezes nós somos obrigados a dizer não. Muitas vezes nós precisamos falar não. Muitas vezes nós não temos outra solução, não temos outra palavra a não ser o não. E assim também acontece com Deus. Deus muitas vezes, Ele é obrigado a dizer um não para nós, porque Ele sabe que aquele não, muitas vezes que para nós seria um desaforo, mas Deus sabe que um não para nós, muitas vezes Ele é um bem. A criança fica emburrada, a criança chora, a criança sapateia, o crente ele sai da igreja, o empregado ele maldiz o seu patrão, fala mal do seu patrão, fala mal do pastor, tudo porque muitas vezes ele ouve um não. Sabe, crescemos desta forma, não gostamos de ouvir não, não aceitamos ouvir não. Então, querido, nós precisamos entender, muitas vezes, que um não é um bem, é um favor que alguém, ou propriamente Deus, nos faz. E nós somos abençoados, quantas vezes, quando nós ouvimos um não. Em alguns momentos, nós não encontramos explicação para alguns acontecimentos na nossa vida. Como, por exemplo, a morte de alguém, a morte de um ente querido, a separação de um ente querido, uma doença incurável. E nós olhamos, nós oramos, nós pedimos para Deus e parece que Deus está calado. Parece que Deus, no seu silêncio, Ele está dizendo um não para nós, amados. Quando não vem de Deus, eu quero alertar você, quando não vem de Deus, não adianta blasfemar, não adianta brigar com Deus, porque aí as coisas ainda podem piorar para nós. Aquilo que está ruim, quando nós blasfemamos contra Deus, quando nós resmungamos contra Deus, aquilo que está ruim pode piorar na nossa vida. Ainda hoje, nesta manhã, eu estava fazendo algumas visitas para alguns irmãos que estão aí, precisando da nossa oração, precisando da nossa companhia, precisando da nossa intercessão. E parece que a gente ora e parece que Deus fala não. E as coisas têm acontecido, parece que Deus não está guardando, parece que Deus não está protegendo, parece que Deus não nos ama, parece que Deus nos abandonou, parece que Deus não gosta da gente, amados. E o que dizer para estas pessoas? Então o Senhor me deu esta mensagem nesta noite. Eu quero dizer para você que para o nosso consolo, o não de Deus, ele não significa sua ausência em nossas vidas. Quando Deus diz não para nós, não quer dizer que Ele não nos ama, não quer dizer que Ele está ausente na nossa vida, visto que a Bíblia relata que seus servos amados, seus servos que foram muitos amados por Ele, Deus quantas vezes disse não para os seus servos? Quantos deles experimentaram momentos de angústias em suas orações e tiveram um não da boca de Deus? Então, amados, o não de Deus não é porque nós estamos em pecado, como foi no caso de Jó. Quando Deus não ouvia a oração de Jó, os amigos dele, a esposa, ele não te ama, você está em pecado. Então, amado, vamos tirar esta história da nossa vida, que quando as coisas não vão bem, quando Deus diz não, não é porque nós estamos em pecado, não é porque Ele não nos ama. Isto é mentira do diabo. Quando alguém diz que você está em pecado, que Deus não te ama, que deixa de servir esse Deus, porque esse Deus não cuida de você e não está nem aí com você. Eu aprendi a crer que Ele é Deus em toda e qualquer situação da minha vida. Amém, amados? Nossa vida é um mistério, e muito do que se passa conosco em nossos dias aqui na terra só será esclarecido quando nós estivermos na eternidade com o nosso Senhor.
Vamos ter muitos nãos de Deus aqui, e só vamos entender o não, porque Ele disse não, quando nós estivermos com Ele para sempre lá no céu. Lucas nos diz isso, Jesus nos fala isso no capítulo 12, no verso 2, nada há encoberto que não venha a ser revelado, nada está oculto que nós não venhamos a conhecer. Isto quer dizer que um dia nós saberemos de todas as coisas, porque aconteceram tragédias em nossas vidas, porque muitas vezes parece que Deus nos abandonou, querido. Sabe, nós precisamos entender e crer que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, como disse Davi, Deus comigo ali está, e Ele jamais me abandonará. Amém, amados? Em certos momentos da nossa vida, e não é privilégio, ou não é maldade para nenhum de vocês, certos momentos nós passamos pelo vale da sombra da morte. Nem tudo é alegria na nossa vida. Muitas vezes as nossas alegrias, as nossas lágrimas são de tristezas, é de choro, por coisas que não vão bem na nossa vida, não é? Nós atravessamos muitas vezes o vale da sombra da morte, mas nós precisamos ter a esperança que deste mesmo vale vai ressurgir uma luz, a luz do Senhor, que vai nos apontar um caminho de escape, que vai nos tirar daquele vale, que vai nos levar até a presença do Senhor. A palavra de Deus diz que Estevão, um homem de Deus, um tremendo homem de Deus, que só fazia o bem, servia a Deus, e um dia ele estava sendo apedrejado, e os seus olhos foram abertos, e ele pôde ver o Senhor. É desta forma, amados, quando somos apedrejados, quando estamos no vale da sombra da morte, é naquele momento que nós vemos o Senhor, é ali que o Senhor aparece a nós e diz: meu servo, você não está só, eu estou contigo, a minha destra te segura, eu lhe ajudo, eu estou com você. Portanto, amados, não desistamos dos caminhos do Senhor, porque Ele é fiel. Isaías capítulo 50, Isaías capítulo 50, no verso 10, o Senhor diz assim, através de Isaías: quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo, aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em um nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Ainda que tudo pareça contra nós, vamos nos firmar, continuar firmado no caminho do Senhor, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, e Ele vai nos salvar no momento que nós mais necessitarmos dEle, amados. Confiamos, permanecemos firmados no Senhor, como vimos nesse texto aqui em Deuteronômio, que acabamos de ler. Moisés, aquele que viu o mar vermelho se abrir, aquele que tirou água da rocha, aquele que tirou o povo do Egito, aquele mesmo homem que viveu 80 anos no deserto. Que vamos falar de Moisés, um verdadeiro servo de Deus, um homem voltado para o bem, para o povo, depois de atravessar o deserto, e ao estar próximo da terra prometida, Deus disse a ele: Moisés, o povo vai passar para lá, Moisés, o povo vai ver a terra prometida, o povo vai entrar em Canaã, Moisés, mas você, Moisés, você não vai, Moisés. Você não, Moisés. Basta, Moisés. Não diga mais, não ore mais, não me peça mais, não interceda mais, porque a minha palavra para você, Moisés, é não. Qual seria, amados, nossa atitude se nós estivéssemos no lugar de Moisés? Talvez blasfemar contra Deus, talvez murmurar,
talvez jogar na cara de Deus: ó, eu 80 anos, servi o Senhor em vão, passei por isso, e agora, a hora de eu receber o meu prêmio, o Senhor disse não para mim. Oh, amados, quem somos nós em relação a Moisés? Ainda pouco tempo antes, Moisés havia orado para que Deus curasse a sua irmã Miriam, que estava acometida de lepra, e ouviu uma resposta de Deus também, a mesma resposta: não, Moisés, agora não, Moisés, ela vai ficar leprosa por mais um tempo, depois eu resolvo isso. Deus muitas vezes quer dizer para nós, irmãos, quando nós oramos, quando nós pedimos: por enquanto não, você vai ter que permanecer mais um pouco aí, você vai ter que suportar mais um pouco esta luta, você vai ter que permanecer mais um pouco na fornalha, ainda não, Moisés, ainda não chegou a hora. Oh, amados, precisamos entender o porquê, a razão do não de Deus. Entender e muitas vezes ficar calados, ficar aguardando o momento em que Deus vai estender as mãos para nós, em que Deus vai resolver o nosso problema, em que Deus vai nos tirar daquele vale. Vamos aprender a esperar em Deus. Quantas vezes que nós oramos pela cura de alguém, e a pessoa permanece doente, a pessoa não é curada, só nós que somos pastores, o quanto nós sofremos, e o quanto nós ficamos decepcionados muitas vezes. A verdade é que nós aprendemos a não ficar decepcionados com Deus. Nós ficamos muitas vezes decepcionados com nós mesmos. Será que a minha fé está pouca? Será que a minha comunhão com Deus está pouca? Será que Deus não está mais me ouvindo? Oh, amados, então Deus, com esta palavra que estou trazendo a vocês nessa noite, Deus muitas vezes, Ele nos traz esta palavra. Quantas vezes nós como pastores, e os meus colegas que estão aqui sabem disso, quantas vezes nós ficamos com vergonha de até fazer visita para alguém que nós temos orado, e a pessoa não tem curado, o problema não tem resolvido, e nós ficamos receosos, nós ficamos temerosos, porque muitas vezes nós não temos respostas, nós não sabemos o que dizer mais para aquelas pessoas, amados. Que vocês possam nos entender, que vocês possam compreender como Deus age. Muitas vezes não depende de nós, depende de Deus, porque nós não curamos, é Ele quem cura, é Ele quem faz, é Ele quem liberta, é o Espírito Santo. Nós somos apenas intercessores, nós apenas oramos, nós apenas pedimos, e muitas vezes nós não somos atendidos. Porque Deus, da mesma forma que disse para Moisés, quando ele intercedia pela sua irmã: Moisés, agora não, ainda não, Moisés, vai chegar a hora dela, não é desta vez, não é ainda com esta oração que eu vou curar a sua irmã Miriam. Talvez, amado, Deus esteja dizendo agora para você nesta noite. Talvez Deus lhe trouxe esta noite para dizer isto a você. Agora não, eu preciso realizar ainda mais algumas coisas na sua vida. Eu preciso fazer algumas coisas mais ainda na tua vida, ainda de curar você. Eu tenho algumas coisas mais importantes para realizar na tua vida. A cura não é tão importante neste momento. Espera mais um pouco. Muitas vezes o silêncio de Deus, ele vem como um não na nossa vida, e Ele está dizendo assim: esse problema eu resolvo mais tarde, vamos deixar esse problema para depois, porque eu tenho outras coisas para fazer na sua vida. Amém, amados? Ele é Deus, Ele continua sendo Deus, e a nós, filhos de Deus, servos de Deus, só nos cabe orar, só nos cabe pedir,
Só nos cabe interceder, só nos cabe orar pela pessoa que poderá ser curada muitas vezes através de uma oração, que poderá ser curada muitas vezes como Deus já curou muitas pessoas, realizando grandes milagres, ou mesmo através da intervenção da medicina, ou ainda mesmo Deus pode até permitir, Deus pode até recolher aquela pessoa, porque Deus sabe todas as coisas, porque Ele conhece o coração de cada um. Quantas vezes, quantas pessoas que Deus dá uma oportunidade de vida, a pessoa ouve o Evangelho, a pessoa aceita Jesus, e depois o Senhor recolhe, porque o Senhor está interessado verdadeiramente, em primeiro lugar, é na salvação daquela pessoa, é na vida eterna daquela pessoa, é em salvar a alma daquela pessoa. Isto é prioridade para Deus, amados. Igreja do Senhor, aprenda isso. A prioridade de Deus na nossa vida não é nos abençoar com casa nova, não é nos abençoar com carros, não é nos abençoar com grandes coisas. A prioridade de Deus na nossa vida é a nossa salvação, é a vida eterna. E depois as demais coisas Ele vai acrescentando na nossa vida, segundo as nossas necessidades, amados. Vamos compreender Deus. E ainda você cantou um cântico nesta noite, e quando eu estava meditando nessa mensagem, eu falei, olha Deus agindo, né? Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele quiser, Ele é Deus. Se Ele não quiser, Ele é Deus. Ele é Deus. Amados, o que eu posso dizer para você, certas perguntas que você me faz, amados, e não fique decepcionado comigo, porque nós não temos respostas. Simplesmente eu vou dizer, Ele é Deus. Se Ele quiser, Ele cura. Se Ele quiser, Ele te abençoa. Ele é Deus. Se Ele não quiser, Ele não faz, amados. Simplesmente isso. Ele é Deus. Nossa única saída em situações como essa, é manter a comunhão e a nossa fé firmada no nosso Deus. Em qualquer tempo e para qualquer resposta, Ele será sempre Deus na nossa vida. O que nós podemos dizer do caso de Jó? O que nós podemos aprender com Jó? A palavra de Deus diz logo ali no primeiro capítulo, no primeiro versículo, diz que Jó era um homem íntegro, um homem reto, um sacerdote, um homem temente a Deus, um homem que zelava da sua família, um homem que orava pelos teus filhos. E o que aconteceu? E mesmo assim ele padeceu horrores, mesmo assim ele foi atormentado, mesmo fazendo oração, intercedendo pelos filhos, cultuando a Deus, levantando de madrugadas, a palavra de Deus diz que ele perdeu seus filhos, ele perdeu sua fazenda, ele perdeu seus animais, ele perdeu seus amigos, e ele perdeu até mesmo a sua saúde, chegando à beira, ao vale da sombra da morte. Aonde foram as orações de Jó? Aonde foram as intercessões de Jó? Falta-nos resposta para muitas perguntas, amados. Aonde está a oração da igreja? Aonde está a oração dos intercessores? Aonde estão as orações dos pastores? Aonde estão as orações da minha mãe, do meu pai? Aonde estão estas orações? A palavra de Deus me diz que lá no céu há um incensário, e as nossas orações estão lá depositadas. Eu aprendo que estão lá depositadas, e eu entendi que Ele é Deus, e no momento que Ele quiser, Ele vai responder a minha oração. Ele vai me abençoar no momento que Ele quiser, Ele vai me curar no momento que Ele quiser. Eu esperei para restaurar a minha visão 55 anos, para poder enxergar. 55 anos. Ele é Deus. Eu não sei quanto tempo você está aguardando um agir de Deus na tua vida. Eu quero dizer que Ele é Deus. Ele é o Senhor da sua vida. Sabe, amados, a palavra de Deus
Diz que Deus estava atento a cada palavra de Jó. As palavras que ele dizia, as orações que ele fazia, as reclamações que ele fazia, e até mesmo as palavras que ele não dizia. Todas as palavras, os pensamentos de Jó, as desgraças que estavam acontecendo na vida de Jó, Deus estava agindo na vida do seu servo para dar a ele o melhor, para dar a ele o que ele desejava. Deus estava trabalhando na vida de Jó. Eu quero dizer, Deus está trabalhando na sua vida, no tempo dele. Ele vai fazer, ele vai lhe responder, ele vai lhe abençoar no tempo dele. Ainda não. Como Deus disse a Moisés com relação a Miriam. Ainda não. Depois eu cuido disso. Depois eu faço isso. Sabe, Jó precisava continuar. Mesmo em meio àquele sofrimento, mesmo à sua luta, ele precisava continuar acreditando e sendo fiel a Deus, mesmo que o mundo inteiro estava contra ele, mesmo que tudo esteja contra você, seus familiares, seus amigos, em tudo, ainda que o inferno esteja contra você, a tua fé tem que estar permanecida em Deus. Você tem que continuar acreditando, e se é servo, servindo aquele que é todo poderoso, porque Ele é Deus na sua vida. Ele é Senhor na sua vida. Olha o que Jó disse para o Senhor. Olha o que Jó falou em sua oração. E não é pecado você falar com Deus. Não é pecado você conversar com Deus. Só fala desta forma como Jó. Só fala da forma como Moisés. Só fala da forma como Abraão. Falaram com Deus. Quem tem intimidade com Ele, quem tem intimidade com Deus, sabe como pode falar com Ele. Sabe o que pode falar com Ele. Porque Ele vai saber lhe entender. Ele te conhece. Até no momento de fúria, até no momento de braveza, até no momento que você esteja zangado, Deus te conhece e Ele vai te entender quando você tem intimidade com Ele. No verso 20, olha o que Jó dizia: clamo a ti, Senhor, e não me responde. Estou em pé, mas apenas o Senhor olha para mim. Olha o que disse esse homem para Deus. Eu estou de pé, eu clamo a ti, o Senhor não me responde, o Senhor apenas está olhando para mim, apenas olhas para mim. Ah, meu amado, se ele entendesse que apenas o olhar de Deus para nós, já é uma grande coisa para nós. O olhar de Deus para nós, o saber que Deus está olhando para nós, é saber e ter certeza que Ele está cuidando de nós, que Ele está zelando por nós, que Ele está nos observando, que Ele está nos chocando, que Ele está na verdade nos fazendo crescer, que Ele está nos melhorando através daquela luta, através daquele problema. Deus está nos dando músculos, Deus está nos fortalecendo quando Ele está olhando para nós. Mal sabia Jó que Deus, na verdade, estava fortalecendo, eu entendo isso. Deus estava fortalecendo ainda mais Jó. Deus estava ainda aumentando a fé de Jó. Deus ainda estava aumentando mais a prosperidade daquele homem. Porque a palavra de Deus diz que tudo aquilo que ele perdeu, o Senhor deu em dobro para ele. Enquanto Deus estava olhando para Jó, Deus estava dando em dobro para ele. E eu profetizo sobre a tua vida nesta noite. Enquanto você acha que Deus está olhando apenas para você, enquanto você acha que Deus apenas está assistindo você sofrer, eu declaro nesta noite a palavra de Jó: Deus está dando em dobro a você, enquanto você suporta esta luta que você está passando. Receba esta palavra, irmãos. Essa palavra é de Deus para você nesta noite. Deus está multiplicando
a tua força. Deus está lhe aperfeiçoando no nome do Senhor Jesus. Quando nós vemos aqui o estar em pé na vida de Jó, na nossa vida, quando estamos em pé, significa urgência, significa pressa, significa desespero. Jó, ele não suportava mais. Jó, ele estava desesperado. Jó, ele estava angustiado. E mesmo assim, parece que Deus não ouvia ele. O Senhor apenas está me olhando. O Senhor apenas me observa. Como diz, o Senhor não faz nada por mim. O Senhor não faz nada para me ajudar. Amados, qual é o sentimento de Jesus quando estava na cruz do Calvário, dependurado naquela cruz, pregado naquela cruz? Aqueles soldados, aquela multidão zombando. Qual será que era o pensamento de Jesus naquela cruz? Pai, por que me desamparaste? Parece que Jesus também estava desamparado pelo Pai. Parece que ele sentiu também abandonado pelo Pai. Amados, parece quantas vezes que somos abandonados pelos nossos pais, somos abandonados pelos nossos irmãos, somos abandonados por Deus. Parece que todos se esqueceram de nós. Jesus passou por isso naquela cruz, sozinho ali, sem ninguém para lhe dar socorro. E ele não teve outra alternativa. Pai, está consumado. Entrego a ti o meu espírito. Entrego a ti o meu espírito. E lá do alto se ouve: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Como é que nós podemos ser filho amado de Deus? Como é que Deus pode ter prazer? Como é que Deus pode ver algum motivo de glória num filho que está dependurado numa cruz sofrendo sem merecer? Você não entende muitas vezes como é que Deus pode permitir você passar por situações que você passa e Deus não faz nada. O sofrimento que você passa, o Senhor passou muito mais por você ali na cruz do Calvário. E ele foi contemplado apenas: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ouvir isso de Deus, amado, ouvir que somos filhos de Deus, ouvirmos da parte de Deus que somos filho amado dele, é como a mensagem que nós pregamos domingo passado a respeito do filho pródigo mais velho. Quando ele reclamava que o filho que era ruim tinha tudo do pai, o pai fazia festa para o filho ruim, e a ele que estava ali, na presença dele, o Senhor nunca tinha dado a ele uma festa, não tinha dado nada. Filho, você está comigo na minha presença todos os dias. Filho, a minha presença não basta, a minha companhia não basta. O Senhor diz para você nesta noite, meu amado: a minha presença não basta na tua vida, a minha companhia não basta na tua vida. Ainda que você esteja no vale da sombra da morte, eu estou contigo. Ainda que você esteja na fornalha, eu estou contigo. Ainda que você esteja na cova dos leões, eu estou contigo, filho. A presença de Deus manifesta em nossas vidas é o que mais precisamos desejar. A presença de Deus em nós, Deus habitando em nós, Deus estando em nós, amados, tem que nos satisfazer. É o melhor que nós podemos ter, é Deus estar em nós. Jó, na sua angústia, em pé, clamando, desesperado, orando, Deus estava em silêncio. Parece que Deus não agia, mas eu entendo que Deus estava dizendo: agora não, Jó,
aguarde mais um pouco, eu estou te ouvindo, você não está orando em vão, eu vou recompensá-lo, eu vou te abençoar, eu vou te libertar, eu vou te curar, eu vou tirar você daí, aguenta mais um pouco, agora ainda não. O Senhor diz para você nesta noite: dá para esperar, a igreja? Dá para aguardar o agir de Deus? Dá para esperar a intervenção de Deus? Eu quero dizer para você, Ele continua sendo Deus. Você espere ou não espere, Ele não deixará de ser Deus. Eu creio e me apego na palavra de Jesus. Eu sou obrigado pela minha crença, pela minha fé, pela palavra de Deus. Eu preciso crer e me apegar na palavra de Deus. Nós temos que nos apegar na palavra de Deus. E propriamente quando é Jesus que nos fala, quando é Jesus que nos diz, e Ele diz ali para os seus discípulos em Mateus, no capítulo 7, no verso de número 7, Ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta se abre. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Se somos filhos de Deus, se temos Ele como Pai, nós precisamos alimentar a nossa esperança, a nossa fé na palavra de Deus, naquilo que o Senhor outrora fez na vida dos servos dele do passado. Eu quero dizer que nós não somos melhores, mas também não somos piores do que os seus servos lá do passado. Somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, se orando a situação está ruim, se intercedendo a situação piora, eu quero dizer que sem oração e sem intercessão, a coisa poderia estar muito pior do que está acontecendo na sua vida. Poderia estar muito pior do que está na tua vida. Deus está trabalhando, ainda que nós não estamos percebendo. Deus está agindo em nossa vida. A palavra de Deus diz que não dormita o guarda de Israel. O Senhor vigia por nós. O Senhor guarda a nossa vida. O Senhor sustenta a nossa vida. E eu quero mais uma vez que você grave no teu coração: se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu sou o mesmo, ontem, hoje, e serei eternamente, diz o Senhor. Diz o Senhor. O não de Deus é para nos proteger do mundo. O não de Deus é para nos proteger de nós mesmos muitas vezes. Se andamos em seu caminho, se andamos em seu amor, nós temos que crer que Ele sempre terá prazer em nos abençoar. Qual é o filho que, pedindo um pedaço de pão, o pai vai lhe dar uma pedra? Então, com isso nós aprendemos que Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. Ele quer nos abençoar. Ele quer que sejamos felizes. Ele quer que sejamos alegres. Ele quer que sejamos prósperos. Mas na medida dEle, no tempo dEle, no momento dEle e segundo a vontade dEle. E nós temos que aprender uma coisa: eu o amo, eu o sirvo, não por aquilo que Ele me faz, mas eu o amo e eu o sirvo por aquilo que Ele é.
fomos chamados para servi-lo, fomos escolhidos para sermos servos dele, não é pela recompensa, não é por aquilo que ele pode nos dar, não é pelas riquezas que ele tem para nos dar, mas é por aquilo que ele é. Ele é Deus. Ele é Deus. E ponto final. Não tem vírgula, não tem mais nada. Ele é soberano. Ele é Senhor da história. Ele é dono da situação. Ele conhece-nos antes de nós nascermos. Ele nos conhece antes da fundação do mundo. Ele nos fez com propósitos. Ele nos fez para alguma coisa. E tudo que passamos é por Ele, é para Ele, é para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra de Deus, através de Paulo, diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu tenho que acreditar, se eu amo a Deus, se eu o sirvo de verdade, ainda que aconteça uma desgraça na minha vida, ainda que nada vai bem na minha vida, eu tenho que ter a certeza que aquilo está contribuindo para o meu bem, está sendo para o meu benefício, está sendo para que eu possa me firmar, para que eu possa, de uma certa forma, que eu não entendo aqui, mas um dia eu vou entender, ainda que seja na eternidade. Moisés, talvez, ele não entendia, quando Deus disse para ele, você não vai entrar na terra prometida, você vai ver o povo lá, mas você não vai entrar, Moisés. Não sei se Moisés entendeu. Não sei se Moisés aceitou. Mas na eternidade ele vai saber. Ou ele já sabe, porque Deus não permitiu ele entrar na terra prometida, porque Deus não abriu. Deus já havia aberto o Mar Vermelho, porque Deus não abriu o Rio Jordão para Moisés passar e entrar na terra prometida. Por quê? Por quê? 80 anos no deserto, 40 anos sendo treinado, mais 40 anos tirando o povo que murmurava, que queria apedrejá-lo, que queria matá-lo. Decepção, afronta. E a hora que o povo passa pelo deserto todo, a hora que está em cima do monte, eu estive lá. Era só olhar do lado de lá, a terra prometida estava do lado de lá. Era só passar o Rio Jordão. Senhor, eu vou para lá. Lá é a terra prometida. Lá é Canaã. Moisés, lá é Canaã. Lá é a terra prometida. O povo vai. Josué vai levar o povo para lá. Mas você não vai, Moisés. Senhor, eu almejo, eu quero pisar lá. Você não vai, Moisés. Moisés, basta. Chega, Moisés. Não insista, Moisés. Você não vai. Você não vai. Ele é Deus. Ele é Deus, ainda que nós não entendamos. O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, um reino rico, abençoado, sentiu no coração incomodado, e ele disse para o profeta Natã: profeta, olha o meu reino é abençoado, olha a minha casa, olha que palácio que eu tenho, olha aqui as minhas riquezas, os meus servos. Profeta, eu não acho justo eu morar numa casa e Deus morar em tabernáculo.
Deus morar em cabana. Não é justo. Eu quero construir uma casa para Deus. Eu quero fazer um templo para Deus. Ainda, amados, que as intenções sejam boas na nossa vida. Ainda que tenhamos bons propósitos. Davi tinha bons propósitos. Ele queria uma casa para Deus, um lugar digno para Deus. E Deus falou para o profeta: Natã, fala para o Davi, não, ele não vai construir uma casa para mim. Davi não vai construir uma morada para mim. Fala para ele não. Amados, tem horas que dá vontade de chorar. Tem hora que dá vontade de chorar. A gente tem boa intenção como pai. A gente tem boa intenção como pastor. E o não. Um dia ele vai dizer por que não. Não sei se Davi entendeu por que não. Não sei se Moisés entendeu por que não. Talvez Jó tenha entendido quando Deus falou não. Ele teve tempo. Jó teve tempo de ver Deus retribuindo a ele. Mas Moisés não teve tempo. Davi não teve tempo de ver o templo que fez Salomão. Será que Davi vai ter que esperar a ressurreição para ver lá na glória o templo que teu filho Salomão fez, a casa de Deus, a riqueza, a beleza que Salomão fez para Deus? Será que Davi vai ter que esperar a ressurreição? Moisés vai ter que esperar a ressurreição para ver Canaã, para ver a terra prometida, para ver as águas do Jordão? Quem sou eu? Quem é você? Para desistir, para abandonar, para ficar enraivecido, deixar Deus, abandonar o caminho do Senhor. Ele é Deus, sempre será Deus. Ele vive, Ele é Deus. Eu não tenho resposta para muitas coisas, mas eu aprendi que Ele é Deus. Ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. Seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado for,
firmada nas coisas que podes fazer. Aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém, somente dele, mais ninguém. Seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Quando for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele quer. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, amado do Senhor, a minha mensagem é esta para você. Não venha nesse lugar por aquilo que Ele pode fazer. Não venha nesse lugar esperando sair daqui curado muitas vezes. Não venha para esse lugar esperando sair daqui tendo um depósito na sua conta bancária amanhã. Não venha para esse lugar esperando uma porta se abrir amanhã para você de emprego. Não venha para esse lugar esperando ganhar uma causa na justiça amanhã. Vem para esse lugar porque Ele é Deus e Ele está aqui. Porque a presença dEle está aqui. Porque vale mais a presença dEle nesse lugar do que aquilo que Ele pode fazer na minha vida, na sua vida. A presença dEle, o estar dEle com a gente, a companhia dEle. Não importa se eu for para a fornalha, não importa se eu for na cova dos leões, não importa se eu for no calabouço como Jeremias, Ele será Deus. Ele será Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Eu continuo amando na mesma proporção. Eu continuo servindo na mesma proporção. Ele é Deus. Ainda que Ele diga não, Ele é Deus. Vem aqui por causa da presença de Deus. Vem aqui para adorar a Deus. Vem aqui para servir a Deus. Vem aqui para ter comunhão com Deus.
vem aqui para se alimentar da palavra de Deus. Não vem aqui para ficar rico. Não vem aqui para ser curado. Não. Não acredite no evangelho que só ensina isso para você. Eu creio num Deus dos vales e dos montes. Eu creio num Deus da bonança e da tempestade. Eu creio num Deus do deserto. Eu creio e me sustento na presença dEle. Ele está conosco. Ele está conosco. Ele é Deus. Oh, aleluia. Deus é Deus, Ele é Deus. Deus é Deus, Ele é Deus. Deus é Deus. Pega suas mãos. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh Senhor, estas mãos que estão em pé. Oh Deus, muitas vezes difícil de permanecer em pé estas mãos. Mãos que já cansaram de esperar pelo Senhor. Mãos que já estão enfraquecidas. Mãos que já perderam a fé. Mãos que já estão quase desistindo, Pai. Deus, em nome do Teu Filho Jesus, sustenta estas mãos levantadas, ó Pai, na esperança, Pai, na esperança que um dia o Senhor vai resolver os seus problemas, na esperança que um dia o Senhor vai curar, na esperança que um dia o Senhor vai abrir uma porta de emprego, na esperança de que um dia o Senhor vai libertar, mas que continue com as mãos levantadas, ó Pai, na esperança, alicerçadas pela fé, ó Deus, porque a Tua palavra diz lá no livro de Hebreus, que muitos dos Teus filhos, ó Pai, muitos dos patriarcas, ó Pai, ó Deus, morreram na esperança, esperando algo que não viram nesta terra, esperando algo acontecer ainda na eternidade, esperando acontecer ainda no porvir, mas não perderam a esperança, mas continuaram louvando, continuaram adorando e continuaram acreditando que Tu és Deus, que Tu és Deus. Acima de todas as coisas, Tu continuas sendo Deus. Ainda que venha a morte, o Senhor é Deus. Ainda que venha a doença, o Senhor é Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó Senhor, sustenta a fé da Tua igreja, sustenta a fé do Teu povo, em nome de Jesus. Abençoa, abençoa, derrama a Tua graça sobre a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aplauda o Senhor, porque Ele é Deus,